Olá, Radiante! Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, capítulo 11, Deus ou o Ego, versículo 4. A herança do Filho de Deus. Inspira. Se os teus irmãos são parte de ti e tu o acusas da tua privação, está acusando a si mesmo. E não pode acusar-te sem acusá-los. É por isso que a acusação tem que ser desfeita e não vista em outro lugar. Então, aqui uma pausa para reflexão muito profunda, porque está falando o quê? E quando a gente fala assim, eu tô assim porque fulano fez isso, tudo que eu tô passando é porque fulano me deixou, porque fulano me sacaneou, porque fulano não me deixou fazer isso, tem muito isso, sabe? Essa acusação nossa, da nossa privação. E a gente está acusando a nós mesmos, está limitando a nós mesmos. E é por isso que a acusação tem que ser desfeita e não vista em outro lugar. Se a colocas em ti mesmo, ou seja, acusou o outro, daqui a pouco fala eu que não, isso sou eu, no fundo sou eu, uma projeção, é um espelho, é isso, é aquilo. Pronto, estou condenando a mim também. Se a coloca em você mesmo, não pode reconhecer a ti mesmo, pois só o ego acusa de qualquer forma que seja. A autoacusação, portanto, é a identificação com o ego. E isso é tanto uma defesa do ego quanto acusar os outros. Então, olha só, tanto está falando da nossa acusação dos outros, quanto da autocondenação. Muito importante isso, porque a gente vem nesse mundo, tem muito aquela coisa assim. Primeiro, uma versão que fala que o outro nos fez, daqui a pouco uma versão que fala assim, tudo está em mim, isso aqui sou eu. Então pronto, pega o chicotinho e dá na gente mesmo. A autoacusação é a identificação com o ego, isso é tanto uma defesa do ego quanto acusar os outros. Você não pode entrar na presença de Deus se ataca o seu filho. Quando seu filho eleva sua voz para louvar o seu Criador, ele ouvirá a voz pelo seu pai. Mas o Criador não pode ser louvado sem seu filho, pois a glória de ambos é compartilhada e eles são glorificados juntos. Cristo está no altar de Deus esperando para dar boas-vindas ao seu filho. Mas venha totalmente sem condenação, pois de outro modo acreditará que a porta está bloqueada e não poderá entrar. É assim, me condeno, então não mereço, né? A porta não está bloqueada, é impossível que não possa entrar no lugar onde Deus quer que esteja. Mas ama a ti mesmo com o amor de Cristo, pois é assim que o teu Pai te ama. Você pode se recusar a entrar, mas não pode bloquear a porta que Cristo mantém aberta. Venha a mim, que a mantém aberta para ti, pois enquanto eu viver, ela não pode ser fechada, e eu vivo para sempre. Deus é minha vida e a tua, e nada negado por Deus ou seu Filho. O que está falando aqui? Ninguém te priva a não ser você mesmo. Ninguém me priva a não ser eu mesma. Quando eu falo que alguém fez algo para mim, e isso é tão, tão precioso nesse momento para mim, nossa, muito. No altar de Deus, Cristo espera pela restauração de si mesmo em você. Deus tem o conhecimento de que seu filho é tão irrepreensível quanto ele próprio. E a aproximação a ele se dá através da apreciação do seu filho. Cristo espera que você o aceite como você mesmo e que aceite a sua integridade como tua, pois Cristo é Filho de Deus, que vive em seu Criador e brilha com a sua glória. Cristo é a extensão do amor e da beleza de Deus, tão perfeito quanto o seu Criador, e em paz com Ele. Então está falando da restauração de si mesmo em ti.
Quer dizer, quando a gente restaura a integridade de Deus junto. É uma coisa só. E Deus está falando aqui que seu filho é tão irrepreensível quanto ele. Bendito é o Filho de Deus, cuja radiância, aos radiantes aqui, é a do seu Pai e cuja glória é a sua vontade compartilhar assim como seu Pai compartilha com ele. Então, ele está falando assim que é a vontade de Deus compartilhar e a vontade do Filho compartilhar também como seu Pai compartilha com ele. Não há nenhuma condenação no Filho, pois não há nenhuma condenação no Pai. Compartilhando o perfeito amor do Pai, o Filho tem que compartilhar o que pertence a ele, pois de outra maneira ele não conhecerá o Pai nem o Filho. A paz esteja contigo, que descanse em Deus e em quem descansa toda a filiação. É interessantíssimo ver que está nos propondo um olhar que a gente ainda não tem, né? Então, assim, eu tenho certeza que em muitos momentos eu não compartilho dessa posição. Não sei você, mas eu ainda estou aprendendo isso. Eu ainda condeno na minha mente, ainda fico chateada na minha mente. Eu ainda tenho uma posição ainda que eu vejo, quando eu vejo já estou, né, julgando alguma coisa assim, cada vez menos. Mas é um olhar que é um treinamento, porque a condenação parece ser uma seleção, né? Eu não sou assim, o outro é. Eu não ajo assim, mas o outro age. É quase que também um especialismo, né? Então nos separa, nos coloca condenando a nós mesmos, porque em algum momento a gente cai em si e fala, caramba, pra que eu falei aquilo, né? Pra que eu pensei aquilo? Poxa, fulano tem o direito de ser quem ele quer ser, de agir como quer ser, fulana tem o direito sabe, de repente a minha percepção que está errada. Então a gente entra primeiro na condenação do outro, depois veio o chicotinho pra gente. E aí Deus estava aqui, o consimilar está falando que bendito é o Filho de Deus, cuja radiância é do seu Pai, e cuja glória é a vontade de compartilhar como seu Pai compartilha com ele. Ou seja, além dos enganos meus da percepção do outro, seus da percepção de quem te rodeia, e de nós mesmos, e do outro com relação a nós também. Além disso, está a radiância de vontade, a vontade de compartilhar. Então aí a paz esteja contigo, que descansa em Deus e em quem descansa toda a filiação. Olá, Radiante! Leitura comentada da lição 152 do livro Curso em Milagres. Inspira profundamente para essa poderosa lição que fala justamente do nosso poder. O poder da decisão é meu. Ninguém pode sofrer perda a menos que seja por sua própria decisão. Ninguém pode sofrer dor, exceto que a sua própria escolha opte por esse estado. Ninguém pode ter aflição, nem medo, nem pensar que está doente, a menos que esses sejam os resultados que quer. E ninguém morre sem o próprio consentimento. Nada ocorre que não represente o teu desejo e nada do que escolhe. Eis aqui toda a sua realidade para ti, e só aqui que está a salvação. Olha só onde a gente chegou. A gente chegou no ponto de entender o nosso poder pessoal, que o poder é nosso. Pode acreditar que essa posição seja extrema e por demais abrangente para ser verdadeira. Mas pode a verdade ter exceções? Se tem a dádiva de tudo, pode a perda ser real? Pode a dor ser paz? Não. Pode a dor ser parte da paz ou do pesar, ou o pesar parte da alegria? Podem o medo e a doença entrar na mente onde habita o amor e a santidade perfeita? A verdade tem que abranger tudo. Se é que é a verdade. Ou seja, se isso tudo que a gente acredita é verdade, tem que abranger tudo. Não aceite opostos ou exceções, pois fazê-lo é contradizer inteiramente a verdade. Não aceite. Olha só o que ele fala. A salvação é o reconhecimento de que a verdade é verdadeira,
e de que nada mais é verdadeiro. A salvação é o reconhecimento de que a verdade é verdadeira e de que nada mais é verdadeiro. Isso você já ouviu antes, mas pode ainda não aceitar ambas as partes. Sem a primeira, ou seja, que a salvação é o reconhecimento da verdade, a segunda não teria significado, quer dizer, que nada mais é verdadeiro. Mas sem a segunda, a primeira já não é verdadeira. A verdade não pode ter opostos. Nunca é demais dizer e pensar nisso, aliás. Pois se aquilo que não é verdade for tão verdadeiro quanto aquilo que é verdadeiro, então uma parte da verdade é falsa. Realmente, quer dizer, se aquilo que não é verdade é tão verdadeiro, ou seja, essa dualidade, ela na verdade é uma criação muito absurda. Nunca é demais dizer isso, que a verdade não tem oposto. E a verdade, caso isso seja, né, caso isso seja fato, a verdade perdeu seu significado. Nada além da verdade é verdadeiro e aquilo que é falso é falso. Essa é a mais simples das distinções e, no entanto, a mais obscura. Mas não porque seja uma distinção difícil de ser percebida. Ela está oculta por trás de um vasto conjunto de escolhas que não aparentam ser inteiramente suas. E assim, a verdade aparenta ter alguns aspectos que negam a coerência, mas não parece ser apenas contradições introduzidas por você. Está falando aqui que essa distinção é mais simples, mas a gente obscurece ela total. Porque esse vasto conjunto de escolhas não parece ser a gente que fez, né? E você vê que lá na leitura do texto de hoje, fala disso. E assim, a verdade aparenta ter alguns aspectos que negam a coerência, né? Como Deus te criou, tem que permanecer imutável, com estados transitórios que são falsos por distinção. E nisso inclui todas as variações de sentimentos, as alterações de condições do corpo e da mente, de toda a consciência e de todas as reações. Essa é a abrangência total que coloca a verdade à parte da falsidade, pela qual o que é falso se mantém separado da verdade tal como é. Não é estranho que acredite que pensar que fez o mundo que vê seja arrogância? Deus não o fez, disso você pode estar certo. O que pode ele saber do efêmero, do pecador e do culpado, do amedrontado, do sofredor e solitário, e da mente que vive dentro de um corpo que não pode deixar de morrer? Está apenas acusando da insanidade ao pensar que ele tenha feito um mundo em que tais coisas pareçam ter realidade. Ele não é louco, mas só a loucura fez um mundo como esse. Então, quer dizer, primeiro vai falar que é arrogância você achar que você fez um mundo que você vê. Tipo, só existe um mundo que Deus criou. E que absurdo a gente acusar Deus de tipo, Deus, que mundo é esse? Onde tem solidão, medo, sofrimento. Mas não. Isso tudo são as nossas ilusões. Pensar que Deus fez o caos, que ele contradiz a sua vontade, que inventou opostos para a verdade e permite, mesmo com sofrimento, que a morte triunfe sobre a vida, tudo isso é arrogância. A humildade veria imediatamente que essas coisas não são suas. E pode ver o que ele não criou? Pensar que pode meramente acreditar, que pode perceber aquilo que a vontade de Deus determinou que não fosse. E o que poderia ser mais arrogante que isso? Olha só que visão mais interessante do engano e do erro. Sejamos verdadeiramente humildes hoje e aceitemos o que temos feito tal como é. O poder de decisão é nosso. Decide apenas aceitar o teu lugar de direito como co-criador do universo. E tudo o que pensa ter feito vai desaparecer. Mas o que surgiu na tua consciência será tudo o que sempre foi, eternamente como é agora. E isso tornará o lugar dos auto-enganos feitos apenas para usurpar o altar ao Pai e ao Filho.
Então, essa coisa, a decisão de ser co-criador. E todas as coisas que a gente pensa ter feito, e a gente realmente pensa ter feito um monte de coisa, vão desaparecer. Então, hoje praticamos a verdadeira humildade, abandonando a falsa pretensão com a qual o ego busca provar que ele é arrogante. Só o ego pode ser arrogante, mas a verdade é humilde ao admitir o seu poder. A verdade é humilde ao admitir o seu poder, a sua imutabilidade, a sua integridade eterna, que tudo abrange. A dádiva é perfeita de Deus para o seu Filho amado. Deixemos de lado a arrogância que nos diz que somos pecadores, culpados, amedrontados e envergonhados do que somos. Ao invés disso, ergamos nossos corações em verdadeira humildade para aquele que nos criou imaculados, como Ele próprio, no poder e no amor. O poder de decisão é nosso e aceitamos dele que somos e humildemente reconhecemos o Filho de Deus. Reconhecer o Filho de Deus implica também em que todos os nossos autoconceitos tenham sido postos de lado e reconhecidos como falsos. A arrogância de cada um deles foi percebida. E na humildade, a radiância do Filho de Deus, a sua gentileza, a sua perfeita impecabilidade, o amor de seu Pai, o seu direito ao céu e a liberação do inferno são alegremente aceitos como nossos. Agora nos unimos reconhecendo com contentamento que as mentiras são falsas e só a verdade é verdadeira. Pensamos apenas na verdade ao levantarmos e passamos 5 minutos praticando seus caminhos, encorajando as nossas mentes assustadas com o seguinte: o poder de decisão é meu. Nesse dia aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. O poder de decisão é meu. Nesse dia aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. Em seguida, aguarde em silêncio, desistindo de todos os autoenganos, enquanto pedimos humildemente a nosso ser que se revele a nós. E aquele que jamais partiu virá novamente à nossa consciência, grato por restaurar o seu lar em Deus como lhe era destinado. Espera por ele pacientemente ao longo do dia, convido-o a cada hora com as palavras com que começou o dia, concluindo com esse mesmo convite para o teu ser. A voz de Deus responderá, pois ela fala por ti e pelo teu Pai. Ela substituirá os teus pensamentos frenéticos todos pela paz de Deus, os autoenganos pela verdade de Deus e as tuas ilusões de ti mesmo pelo Filho de Deus. Então vamos lá, vamos encerrar isso dizendo: o poder de decisão é meu.